Olá, alunos do segundo ano do Técnico em Automação. Dando continuidade ao nosso conteúdo da disciplina de Eletrônica Analógica, vamos concluir o estudo dos circuitos retificadores. Primeiro, uma breve revisão do que foi visto na aula passada. Nós trabalhamos o início do conceito dos circuitos retificadores e eu falei com vocês que eles são utilizados para, normalmente, carregar baterias, então seja de smartphone, seja de computadores de maneira geral, e sempre que for necessário fazer alguma conversão de corrente alternada em corrente contínua, nós vamos trabalhar com esse tipo de circuito. E aí falei com vocês que existem vários tipos de circuitos retificadores. Aqui no primeiro exemplo, nós temos um circuito monofásico, só trabalha com uma senoide. De meia onda, significa que a tensão na carga aproveita apenas o semicírculo positivo, e ele é não controlado, quer dizer que ele trabalha com diodo. Mas esses circuitos retificadores poderiam ser, por exemplo, trifásicos, trabalham com 3 senoides. Ou poderiam ser monofásicos, como o primeiro, e de onda completa, o que significa que agora a tensão na carga vai aproveitar os 2 semicírculos da senoide. E ele poderia ser também um circuito controlado. Em vez de usar o diodo, como os casos anteriores, ele trabalha com o SCR, que é um componente que tem um terminal a mais que permite o controle da condução dele, quando que essa condução vai iniciar. O nosso foco vai ser trabalhar com circuitos monofásicos não controlados. Então nós temos aqui o de meia onda e aqui um dos 2 modelos de onda completa que nós vamos estudar. Na aula passada, falei com vocês também das funções, das etapas desse circuito retificador. Então nós estudamos o transformador, que tem como objetivo reduzir a amplitude da senoide. Então, a fonte tem uma tensão alternada com uma certa amplitude. No secundário desse transformador vai aparecer uma amplitude menor. Depois nós temos os diodos, que são responsáveis por eliminar a parte negativa, seja simplesmente eliminando essa parte ou transformando ela em positivo. Temos um filtro capacitivo, que vai ser assunto da próxima aula, o regulador de tensão e, por fim, um resistor RL, que significa resistor de carga, que vai ser o elemento de circuito que vai receber a tensão contínua. Poderia ser uma bateria, poderia ser um motor, uma lâmpada ou qualquer outro equipamento que a gente precise ligar. O resistor é a carga mais simples, por isso ele foi adotado. Trabalhamos aí com o retificador de meia onda, que é aquele que só tem um diodo. Então, as mesmas etapas vistas aparecem aqui. A fonte de tensão, o transformador para reduzir esse nível de tensão, o diodo eliminando a parte negativa e o resistor RL recebendo ali apenas a parte positiva da tensão da fonte. De modo que agora ela é uma tensão contínua, mas não uma contínua pura. Ela é uma contínua pulsante porque ela varia seu valor, mas não varia a polaridade. Então, a primeira etapa do diodo já foi cumprida. Verificamos também que é possível calcular uma tensão média dessa nova forma de onda. A senoide, como nós vimos, não tem tensão média, ou melhor, ela tem uma tensão média igual a zero. Mas agora que nós temos uma tensão que só tem valores positivos, é possível calcular a tensão média. E ela é basicamente a tensão de pico do secundário, menos a tensão do diodo, a queda dele, VD, normalmente 0,7, dividido por π. Ou podemos trocar aqui a divisão por π por um produto por 0,318. Fica a critério de vocês. E analisamos também as formas de onda. Nesse exemplo aqui nós temos a senoide da fonte com um valor de pico de 100 volts. O secundário tem um valor de pico de 20 volts. Isso significa que o transformador reduziu em 5 vezes. O resistor, a tensão na carga, é a tensão de pico do secundário menos VD, então seria aqui 19,3 volts. Lembrando que o diodo elimina aí a parte negativa. E a tensão no diodo apresenta uma queda de 0,7 durante a condução e uma queda igual à tensão de pico do secundário negativa durante o período de bloqueio. Vale lembrar, voltando aqui no circuito, que a soma da tensão na carga com a tensão do diodo deve resultar na tensão do secundário. A lei de Kirchhoff das malhas nos diz isso. Então, observando, essa forma de onda, que é a tensão na carga, somada com essa forma de onda, que é a tensão no diodo, tem que resultar na tensão no secundário do transformador. E é possível imaginar isso daqui como um encaixe. Se a gente tirar essa parte e encaixar em cima dessa daqui, nós vamos ter a tensão no secundário do transformador. Isso quer dizer que a lei de Kirchhoff é válida para todos os instantes de tempo. Por isso que esse encaixe acontece de maneira correta. E hoje nós vamos trabalhar com o retificador de onda completa com tapa central,
que é o primeiro dos dois de onda completa que eu falei com vocês. Observando aqui o desenho do circuito, a gente já pode reparar que a tensão na carga agora tem dois semiciclos positivos. Seria como o retificador de meia onda, né, aproveitando agora as duas metades do ciclo. De novo, nós temos a tensão na fonte, que é alternada. A tensão no secundário do transformador é uma tensão reduzida. E nós temos agora dois diodos, D1 e D2. O diodo D1 é responsável pelo primeiro ciclo, enquanto o diodo D2 é responsável pelo segundo. Isso quer dizer que a cada semiciclo nós temos apenas um diodo conduzindo. E o caminho da corrente é sempre da extremidade do transformador, passando pelo diodo, em seguida pela carga e de volta para o tapo central do transformador. Se o D2 estiver conduzindo, a corrente vai sair do terminal de baixo do transformador, passar por ele, passar pela carga de novo, descendo, e aí sim chegar no secundário do transformador de novo. Então, para ilustrar isso melhor, eu separei aqui a imagem para eu poder colocar as indicações nela. Durante o semiciclo positivo, nós temos o terminal positivo em cima e o terminal negativo embaixo, considerando, né, essa primeira parte aqui da nossa senoide. Nesse caso, o diodo D1 recebeu positivo no anodo, pode conduzir, enquanto o diodo D2 recebeu negativo no anodo, então ele não conduz. Nesse caso, a corrente que passou pelo diodo D1 vai seguir por esse caminho, atravessar o resistor de carga e fluir até o terminal central do transformador. Então, nesse caso, nós vamos observar que a tensão na carga fica positiva. Nós temos, então, essa parte da senoide sendo representada aqui na carga. Vale lembrar, claro, que o valor de pico em relação ao do secundário é 0,7 volts menor, igual nós vimos para o retificador de meia onda. Então, se aqui tiver, por exemplo, 20 volts, igual foi o nosso exemplo, aqui nós vamos ter 19,3. Então, isso aqui acontece durante o semiciclo positivo. A corrente desce pela carga e causa, né, essa queda de tensão que a gente está vendo aqui na forma de onda. Agora, se a gente analisar o semiciclo negativo, nós vamos observar o seguinte. Nesse semiciclo, a polaridade da tensão inverteu. O terminal negativo agora está em cima e o terminal positivo está embaixo. O diodo D1 agora recebe negativo no anodo e o diodo D2 recebe positivo no anodo. Desse jeito, o diodo D2 é quem vai conduzir agora, enquanto o diodo D1 ficou em corte. Não tem condução de corrente nele. A corrente agora sai do positivo do transformador, passa pelo diodo D2, flui pela carga no mesmo sentido que nós observamos antes, que é descendo, e aí sim ela retorna pelo terminal central do transformador. Então, de novo, né, nós observamos que essa forma de onda aqui do transformador aparece lá na carga com uma redução de 0,7 volts, igual no caso anterior. E vale lembrar que esse circuito, o próprio nome dele já sugere, né, retificador de onda completa com tapo central. O único modo de trabalhar usando esses dois diodos é se o transformador tiver o tapo central, ou seja, a bobina do secundário tem que ser dividida ao meio. Isso significa que, se eu tenho aqui uma tensão entre os dois terminais do transformador, que é aquela tensão V2 que nós já calculamos na aula anterior, se eu estiver trabalhando agora com apenas metade do número de espiras, nós observamos que eu vou trabalhar, na verdade, com uma tensão que é metade da tensão do secundário do transformador. Isso significa que, se o transformador, por exemplo, for 10 para 1, nós vamos ter uma tensão no secundário aqui, né? Nesse exemplo, que seria de 12,7 volts. O total, 12,7. Se eu estou trabalhando apenas com a metade dela, porque os diodos sempre tomam como referência, né, o tapo central, nós vamos trabalhar com uma tensão que vai ser de 6,35, que é exatamente a metade desse valor que aparece aqui. Vale lembrar também que esse valor é eficaz. Se eu quiser calcular o valor de pico, basta multiplicar esse valor aqui, né, de 127 por raiz de 2. Isso vai resultar em aproximadamente 180 volts de pico no primário. Nesse caso, o pico do secundário, né, é 10 vezes menor, então eu teria um pico de 18 volts no secundário.
ou 9 para cada metade. Então, a tensão de pico na carga seria os 9 volts que eu tenho aqui, a metade do secundário, menos o 0,7 da queda do diodo. Então, nesse caso, nós teríamos como tensão na carga um valor de pico de 8,3. Voltando aqui nos slides, que já estão disponíveis na minha página também, vocês vão ver que eu coloquei mais uma explicaçãozinha aqui a esse respeito, basicamente que eu acabei de desenhar, e coloquei também algumas características importantes relacionadas a esse discurso meu. A tensão de pico na carga é metade da tensão de pico do secundário menos a queda de tensão do diodo. A tensão de pico reversa de cada diodo é a tensão de pico do secundário menos VD. Então isso daqui também é interessante a gente analisar. Por que a tensão de pico reversa do diodo não é só a metade, igual nós vimos aqui, né? A tensão na carga foi só a metade. A do diodo não é, pelo seguinte, analisando aqui a malha, né, seguindo a lei de Kirchhoff. Então saí aqui do diodo, do transformador, passei pelos 2 diodos e voltei no transformador. Eu sei que eu estou trabalhando agora com a tensão total. Eu estou pegando os 2 terminais da extremidade do transformador. Então, eu trabalho com V2P, a tensão completa do transformador. Isso significa que se eu somar a queda do primeiro diodo com a queda do segundo diodo, eu preciso encontrar o total, o V2P. Se eu tenho um diodo conduzindo, eu sei que a queda de tensão dele é 0,7. Logo, para eu somar a segunda queda do diodo e chegar em V2P, a queda do diodo que não está conduzindo tem que ser V2P menos 0,7. Então não é a metade nesse caso, é o total. A carga tem a metade, mas o diodo, durante o bloqueio, tem a tensão total do secundário menos 0,7. E temos também a tensão média na carga, que nós vimos para o circuito anterior, para o retificador de meia onda. Nesse caso, a tensão média vai dobrar. Ela é basicamente o cálculo anterior, né? Nesse caso aqui, observando que a tensão de pico do secundário tem que ser dividido por 2, devido à questão da metade das espiras. E eu vou multiplicar agora esse resultado por 2, porque a gente está trabalhando com um retificador de onda completa. Então, do mesmo jeito, né, nós podemos, em vez de dividir por π, multiplicar por 0,318. Então, 0,318 vezes 2, 0,636. Alguns livros podem mostrar desse jeito, por isso que eu achei interessante colocar das duas formas aí para vocês. E aqui nós temos a questão da forma de onda. Então nós temos aqui no primário, né, na verdade aqui já é o secundário, né, nesse caso não foi representado o transformador. Imagina que, igual no caso anterior, né, nós tínhamos lá uma tensão no primário de 100 volts e no secundário a tensão de pico é 20 volts, ou seja, uma redução de 5 vezes. É igual o exemplo do retificador de meia onda. Então temos aqui a tensão no secundário. Percebam que a tensão na carga agora é a metade do secundário, né? Tinha aqui 20 volts, agora nós temos apenas 10, menos a queda de tensão do diodo. Então no semiciclo positivo o diodo D1 conduz, no negativo o D2 conduz, e assim o circuito vai funcionando, né? Então D1 conduz, D2, D1, D2, e eles vão se alternando. E a tensão de pico vai ser sempre V2P sobre 2 menos VD, igual está sendo indicado aqui. O diodo 1 funciona da seguinte forma, conduzindo e depois bloqueando. Conduzindo e bloqueando, né? Ele também alterna essa questão de condução e bloqueio. O diodo D2 também segue essa ideia. Primeiro ele bloqueia, depois ele conduz. Percebam que aparece ao contrário, né? Quando o diodo D1 está conduzindo, o 2 está bloqueando e vice-versa. Isso porque cada diodo conduz no seu semiciclo. E percebam que o pico negativo não é a metade do secundário, igual a gente viu aqui na carga, né? A tensão na carga chegou só na metade, mas o pico negativo dos diodos é a tensão total, né, do secundário, menos o diodo que conduziu. Então, se eu olhar aqui no semiciclo positivo, eu tenho uma condução de 0,7 para o diodo D1 e um bloqueio de 19,3 para o diodo D2. Somando os dois, eu vou ter os 20 volts aqui do secundário. E para o semiciclo negativo a mesma coisa. Agora os papéis se inverteram, né? A gente pode observar também uma simulação para verificar esse funcionamento do circuito. Como eu falei com vocês também na aula passada, nós podemos trabalhar com TINA. Temos aqui, né, o transformador ideal, temos um gerador de tensão e temos o diodo, que vai ser usado aqui na aba de semicondutores para fazer a retificação dessa tensão. E por fim a carga. Aqui na aba Basic, de novo, nós podemos encontrar um resistor de carga. Ele pode ser girado aqui. Certo? Então,
Temos aí os elementos do circuito, agora é só fazer a conexão entre eles. Ligando a fonte aqui no primário do transformador, o secundário no diodo e... Desculpa, na verdade é um erro aqui, né? O transformador precisa ter o tapo central. Eu não me atentei a isso. Então, de novo aqui, transformador ideal com center tape, né? Tapo central, tomada central, tem tudo o mesmo significado. Então agora sim, né? É o transformador que a gente precisa usar aí na nossa simulação. Eu apaguei o diodo também, mas não precisava, né? Eu vou precisar de mais um diodo, na verdade. Diodo D2. Então nós temos aqui os dois diodos, eles são conectados, né? E depois ligados ao resistor de carga. E por fim o resistor de carga é conectado ao tapo central. Temos aí então o nosso circuito. Precisamos agora só estabelecer os valores. Então primeiro, esse gerador de tensão, eu preciso colocar ele como uma tensão alternada. Ele está aqui com outro tipo de sinal, é o degrau unitário. Então clicando aqui nesses 3 pontos, a gente pode escolher tensão senoidal. Vou colocar aqui 100 volts de pico e uma frequência de 60 Hz, por exemplo, que é igual ao que a gente tem aí na rede, né, na tomada. E agora o transformador. O transformador está com uma razão aqui, né, uma relação de 2 vezes. Vamos colocar uma relação de 10 vezes. Na verdade, se não me engano, ele aumenta. Então, se a gente quer reduzir em 10 vezes, tem que ser 0,1. Ok. E o resistor aqui está com 1 kΩ. Então, podemos deixar desse jeito. E o diodo está com o modelo aqui 1N1183. O modelo típico, né, que a gente tem usado nas aulas práticas é o modelo 1N4001 ou 4007. São bem parecidos. Então temos aí o nosso circuito pronto. Vamos analisar agora as formas de onda de tensão. Primeiro, vamos dar uma olhada aqui no secundário do transformador. Vou ligar aqui então o meu voltímetro e agora eu vou pedir para ele analisar aí o transiente, né? Ou seja, eu quero ver um gráfico, eu quero saber como é que está essa forma de onda. A nossa senoide tem uma frequência de 60 Hz, então dividindo em 1 por 60, nós vamos encontrar um período de 16,67. Então vou colocar aqui 35 milissegundos, né, de 0 até 35 milissegundos, que a gente consegue ver 2 períodos. E aqui eu vou pedir para ele não desenhar a fonte, né, draw excitation, é a fonte. Não quero ver a fonte, quero ver só a forma de onda no secundário do transformador. Então, na verdade, pode ser interessante comparar as duas, depois a gente pode tirar ela, né? Então, olha só, nós temos aqui o seguinte. O primário tem uma tensão de 100 volts, como a gente pediu, e o secundário está aqui com uma tensão de 10 volts. A relação é de 10 vezes, né, que a gente colocou lá no transformador. Ótimo. Então, o primeiro passo aí funcionou. Agora eu quero ver o seguinte, para ficar igualzinho aquele lá do slide, eu vou colocar uma relação aqui de 0,2, né? 1 dividido por 5, 0,2. Então agora eu quero trabalhar com essa relação. Só para mostrar aí que está ficando igual ao do slide, né? Transiente de novo, ok. Apareceu um errinho aqui. Provavelmente porque eu não salvei. Pronto. Comparando agora, nós temos o mesmo que aparece lá no slide. A tensão do secundário agora está chegando a 20 volts. Ótimo. Então podemos verificar as formas de onda. Vamos ver a forma de onda na carga. Então, de novo, análise transiente. Então, olha só a forma de onda na carga, como é que ficou. Ela está chegando a aproximadamente 9,3.
que é metade da tensão do secundário menos a queda do diodo de 0,7, mas a gente observa agora que é uma forma de onda completa. E os diodos precisam seguir a mesma ideia, né? Então, o diodo D1 conduz no semiciclo positivo e bloqueia no negativo. Durante o semiciclo negativo, ele fica com a tensão praticamente total do secundário do transformador, né, que seria os 20 volts. Ele só não fica com total porque o diodo D2, durante esse semiciclo, conduz. Então, comparando aqui, né, a forma de onda do diodo D1, eu observo que ele conduz no positivo e bloqueia no negativo. Olhando agora o diodo D2, nós vamos verificar que é o contrário. Ele vai conduzir durante o negativo e bloquear no positivo. Bloqueou no positivo e conduziu no negativo. Exatamente o oposto do diodo D1. E a gente pode ter aí a relação que aparece no slide, né? As mesmas formas de onda que eu apresentei aqui para vocês, vocês acabaram de ver lá no TINA. Aconselho vocês a tentarem fazer essas simulações, né? Verificar como que essas formas de onda vão ficar e já conhecer um pouco mais sobre elas, porque isso daí vai repetir para todos os circuitos retificadores de onda completa com tapa central. É só mesmo uma questão de vocês entenderem como ele funciona e depois aplicar para os demais, né? Sabe, conhecer os valores, as relações no transformador, de quanto para quanto ele vai reduzir, e o valor de tensão na fonte. E vocês vão conseguir trabalhar com o restante. Vale lembrar que o resistor, né, de carga, voltando aqui no desenho do circuito, ele tem essa forma de onda de tensão. E aí, se eu quero saber, por exemplo, a forma de onda da corrente nele, é a mesma coisa. No resistor, a forma de onda de tensão e corrente são iguais. As duas formas são o mesmo aspecto, né? Então, a ideia seria só pensar no valor de pico. Aplico a lei de Ohm para o valor de pico, né? Tensão dividido pela resistência resulta na corrente, e eu consigo ver essa corrente depois no resistor. Então, dá para olhar isso aqui no TINA. Se a gente medir tensão e corrente no resistor, vamos só colocar aqui um amperímetro. E o voltímetro, ligado em paralelo, né, igual nós vimos na aula prática. O resistor vai ter um valor um pouco menor de resistência para a gente poder ver as duas formas de onda. Porque se eu deixar ele aqui com 1 kΩ, a forma de onda de corrente vai ser 1000 vezes menor do que a de tensão. E aí a gente não vai nem conseguir enxergar isso daí. Então aqui, ó, agora dá para ver bem. Ó. A tensão é o marrom e a corrente é o amarelo, o verde, né? Igual eu falei com vocês. Eu peguei aqui o valor de pico. Quanto que vale a tensão de pico? Aproximadamente 9,3. Dividindo por 2, vai dar a corrente no resistor. Está ficando aqui um pouco acima dos 4,5. Um pouco abaixo dos 4,5. Isso, é o valor de pico de tensão. Está dando 8,83, dividindo por 2, 85, né? Dividindo por 2 vai dar aproximadamente 4,43. Então está adequado, né? Como eu falei com vocês, é só mesmo dividir o valor de pico da tensão por 2, ou pela resistência, né, que vocês tiverem, e vocês vão ter a forma de onda da corrente. E o mesmo vale para a corrente média. Se eu tenho a tensão média, que é calculada com base nessa expressão que eu mostrei para vocês aqui, é só uma questão de dividir essa tensão média pela resistência que eu terei a corrente média, né? É só aplicar a lei de Ohm de novo. Então agora o retificador de onda completa com ponte de diodos. Esse tipo de circuito retificador trabalha com um transformador sem a necessidade de um tapo central,
Isso é uma vantagem porque a tensão na carga, no final das contas, não se limita à metade da tensão do secundário do transformador, igual no circuito anterior que nós vimos. A questão é que agora, para conseguir fazer isso, o circuito precisa trabalhar com 4 diodos em vez de 2. E no final das contas, teremos a onda completa, sendo que 2 diodos conduzem a cada semiciclo. Então, no caso aqui no semiciclo positivo, os diodos ímpares conduzem, 1 e 3, e no semiciclo negativo, os diodos pares conduzem, 2 e 4. Então, para a gente poder entender melhor o funcionamento desse circuito, eu vou explicar para vocês como que a condução acontece. Durante o semiciclo positivo da tensão da fonte, nós temos esta polaridade aqui no secundário do transformador. Desse jeito, o positivo então é aplicado ao anodo do diodo D1 e ele conduz, polarização direta, e também é aplicado ao catodo do diodo D4. Isso gera bloqueio para esse diodo. E ao mesmo tempo, o negativo é aplicado ao catodo do diodo 3, isso gera condução, sempre de anodo para catodo, e ao mesmo tempo ele é aplicado no anodo do diodo 2, e isso gera bloqueio. No final das contas, a corrente vai sair do positivo, né, do positivo do secundário do transformador, chegando neste nó. Ela só vai poder passar pelo diodo D1, porque o D4 está bloqueado. Depois, ela passará pela carga, descendo, e chegará até este nó aqui. Quando ela chegar nesse ponto, nós temos o D4 bloqueado e o D3 conduzindo. Então, o único caminho que ela pode fazer é o D3. E quando chegar nesse ponto, de novo ela encontra um diodo bloqueado, então ela só pode seguir pelo outro caminho, chegando ao secundário do transformador, né? Essa tensão, então, que nós acabamos de ver, que é a tensão positiva, vai aparecer na carga. Os valores são muito parecidos. A diferença é que o valor de pico que nós temos aqui, que é o V2P, vai aparecer na carga um pouquinho menor. Porque no meio do caminho, nós temos a queda de tensão de 2 diodos agora, não apenas um. O diodo D1 conduziu, caiu 0,7. O diodo D3 também conduziu, então caiu mais 0,7. Então, no final das contas, a queda de tensão em relação ao secundário vai ser de 1,4 volts. E durante o semiciclo negativo, nós podemos observar um funcionamento muito parecido. Então agora a polaridade vai inverter, negativo aqui em cima, positivo aqui embaixo. Os diodos D2 e D3 recebem positivo. A questão é que o diodo D2 recebe positivo no anodo, então ele conduz. E o diodo D3 agora recebeu positivo no catodo, então ele bloqueia. E do outro lado nós temos o negativo aplicado no catodo do diodo 4 e no anodo do diodo 1. O diodo 4 recebeu negativo no catodo, então ele conduz, polarização direta. E o diodo D1 recebeu negativo no anodo, polarização reversa, ele não vai conduzir. E aí, a corrente agora vai sair do terminal de baixo do transformador, chegando aqui nesse nó, ela vai ver o diodo D3 bloqueado, o diodo D2 conduzindo, vai subir pelo diodo 2. Nesse ponto, ela vê o diodo D1 bloqueado, então ela só pode ir para a carga. Ela desce pela carga, o que significa que a polaridade é a mesma da análise anterior. Depois disso, ela continua até chegar a este ponto aqui, onde ela enxerga o diodo D3 bloqueado e o D4 conduzindo. Agora, então, ela passa pelo D4 e volta para o secundário do transformador. Essa tensão, então, que apareceu aqui, vai chegar para a carga. Lembrando que existe aí a diferença de 1,4 volts devido às duas quedas do diodo, né? Desta vez os diodos 2 e 4. Então não importa qual é o semiciclo que a gente está analisando, o que importa é que vai acontecer uma queda de 2 diodos, né, em relação ao secundário do transformador. E essa configuração de diodos que aparece aqui, ela é bem característica, né, esse formato, esse losango, mas ela pode aparecer de maneiras diferentes, igual a gente vai ver na simulação também. O que importa mesmo é pensar na conexão. Eu preciso de 2 diodos aqui em cima, um ligando o catodo no transformador, outro ligando o anodo. E aqui embaixo a mesma coisa. E aí, se a gente seguir essa configuração,
Mesmo que os diodos apareçam de uma forma um pouco diferente, não é problema. Algumas características importantes do circuito. Eu até comentei algumas já, né? Tensão de pico na carga é a tensão de pico do secundário menos a queda de tensão de 2 diodos. Independente do semiciclo, eu sempre vou ter um par de diodos conduzindo. A tensão de pico reversa de cada diodo é a tensão de pico do secundário menos VD. Isso é interessante analisar. Trabalhando aqui com o secundário do transformador, nós teremos a tensão V2P, tensão de pico no secundário, e analisando uma malha, passando aqui pelo diodo D4 e pelo diodo D3, nós vamos ver que a soma das tensões tem que ser a tensão do secundário. Analisando isso então no momento de pico, a gente percebe o seguinte: se eu tenho o diodo D4 conduzindo, ou o diodo D3 conduzindo, a gente sabe que a condução é feita entre diodos pares ou diodos ímpares, então o 3 e o 4 nunca vão conduzir ao mesmo tempo. Então, supondo que o 4 está conduzindo, ele tem uma queda de tensão de 0,7. Então, quando a gente analisa aqui a malha, né, usando a lei de Kirchhoff, a gente percebe que a soma da tensão do diodo D3 mais a soma de tensão do diodo D4 que está conduzindo tem que totalizar a tensão do secundário. Se o D4 está conduzindo, a tensão dele é de 0,7 volts. Então a queda de tensão do diodo D3 é o secundário menos o 0,7 que ficou do diodo D4. Se eu analisar a malha que envolve o diodo 1 e 2, é a mesma coisa, né? A questão aqui é que só trocou a ordem. O diodo que conduz é o de cima e o que bloqueia é o de baixo, ou vice-versa, né? Lembrando que como um é ímpar e o outro é par, eles não conduzem juntos. E a gente chega nisso. A tensão de pico reversa de cada diodo é a tensão de pico do secundário menos VD. Só aquele diodo da malha mesmo. E a questão da condução. Os diodos 1 e 3 conduzem no semicírculo positivo, enquanto os diodos 2 e 4 conduzem no negativo, causando uma queda de tensão na carga de 2 VD. Ou seja, quando eu analiso a tensão reversa é 1 VD. Quando eu analiso a tensão da carga são 2 VD. E aí nós temos a questão da tensão média. De novo, nós temos dois semicírculos positivos agora na carga, então vou multiplicar esse resultado aqui por 2. A tensão de pico do secundário menos duas quedas de tensão, que agora a gente tem 2 diodos conduzindo a cada semicírculo, dividido por π. E outra alternativa, em vez de multiplicar por 2 e dividir por π, a gente pode multiplicar por 0,636, que é bem usado também, vocês podem encontrar aí nos livros de eletrônica. E aí temos as formas de onda. Então, considerando aqui uma tensão no secundário de 20 volts, lembrando que aqui a gente não está preocupado com o primário, né? A gente já considerou que houve uma redução do primário para o secundário, e agora eu vou pegar essa tensão de pico de 20 volts e aplicar no meu circuito. A tensão na carga é a tensão do secundário, né, de pico do secundário, menos 2 VD, ou seja, agora eu estou considerando aqui, né, duas quedas de tensão do diodo, vou tirar as duas. E aí nos diodos 1 e 3, eu vou ter condução no semicírculo positivo e bloqueio no semicírculo negativo. E para os diodos 2 e 4 eu tenho bloqueio no positivo e condução no negativo. A gente percebe que eles se alternam. E percebam que aqui embaixo eu coloquei a tensão de pico negativa como V2P menos VD negativo, né? Ou seja, é a tensão de pico do secundário, o valor que eu teria aqui 20 volts, menos a queda de um diodo que ficou conduzindo. Então, no final das contas, a gente tem esses formatos aí para os diodos do nosso circuito. E aí nós temos a questão da simulação. Olhando aqui o TINA, de novo, que foi o mesmo programa que a gente usou nas outras vezes, nós vamos agora montar esse circuito aqui. Então, primeiro, preciso de uma tensão alternada. Coloco aqui, então, o gerador de tensão. Preciso de um transformador. A gente vai escolher um transformador ideal. Dessa vez, não é necessário usar o tapo central. Vou escolher aqui um resistor, que vai ser a minha carga. E, por fim, na aba de semicondutores, eu vou trabalhar com 4 diodos. Na verdade, a gente pode escolher aqui o modelo, né, do primeiro diodo. Ele está aqui como um N1136, 1183. Vamos escolher um N4001, que foi o mesmo da simulação anterior. E agora é só copiar. Vamos trabalhar aí com os 4 diodos. Então, esses são os componentes do nosso circuito retificador em ponte. Lembrando que não é necessário fazer a conexão dos diodos em diagonal, igual aparece aqui, mesmo porque o TINA, se não me engano, nem permite isso, mas a gente não precisa. É só uma questão de pensar aqui o seguinte, vou usar a mesma numeração para simplificar. O diodo 1 e 4 são ligados na parte de cima do secundário. Então vou pegar aqui o diodo 1 e o diodo 4 e vou fazer a conexão deles. Os diodos 2 e 3 por enquanto ficam esperando aqui.
Então o diodo 4 liga o cátodo. Vou pegar ele aqui, vou girar ele e ligar o cátodo. Vou ligar o cátodo no transformador. E o diodo 1 está ligando o anodo. Então vim aqui também, vou girar esse diodo. Girar o nome dele, né, separado aqui. E agora os dois estão ligados no secundário do transformador, que é a primeira etapa. Só para dar uma organizada aqui. E aí os diodos 2 e 3 estão conectados no outro terminal do secundário. O diodo D3 ligou o cátodo e o diodo D2 ligou o anodo. Então, vou pegar aqui o D3, vou ligar o cátodo. E o diodo D2 ligou o anodo. Beleza? Então essa parte de cima aqui a gente já concluiu e de baixo aqui também. Os anodos dos diodos 3 e 4 são ligados. A gente deixou um virado para o outro aqui. E os cátodos dos diodos 1 e 2 também são ligados. Esses dois cátodos vão ser ligados no resistor de carga, que é esse aqui de, a princípio, 1 kΩ, mas a gente pode mudar o valor dele. E depois os anodos vão ligados no outro terminal do resistor de carga. Então aqui embaixo, a gente vai ligar esses dois terminais aqui no resistor de carga. Então o circuito está pronto. Não, na verdade falta ainda aqui, né, o primário, tem que ligar a fonte para ele ficar completo. Ótimo. E aí a gente precisa agora estabelecer os valores. O transformador vai reduzir a tensão da fonte em 5 vezes. Então a relação é de 0,2 ou 200 mil, igual já está aqui mesmo. Então quem quiser colocar aí, né, 0,2, ok. E a tensão da fonte precisa ser senoidal. Então o meu já está aqui, né, tensão senoidal, mas se o de vocês não tiver, é só clicar aqui na função seno, escolher a amplitude. Eu coloquei aqui 100 volts, que é a amplitude que a gente precisa reduzir em 5 vezes para chegar a 20. E eu clico em OK. OK. Agora eu quero ver as formas de onda. Então vou medir a forma de onda aqui na carga. O secundário tem uma tensão que é 5 vezes menor do que a da fonte. A gente pode conferir aqui também. Depois na carga a gente vai ver como que isso vai ficar. Lembrando que eu coloquei aqui 35 milissegundos, que era o tempo que a gente usou na outra simulação. Agora, como a frequência era de 50 Hz, o período é de 20 milissegundos. Então eu vou colocar 40 mili que a gente vê dois períodos. E aqui eu pedi para desenhar a excitação, né? Ou seja, desenhar a fonte, a tensão da fonte. Então nós temos exatamente dois períodos. A tensão da fonte é esse amarelo aqui, que está chegando aos 100 volts. E aí, analisando, né, a forma de onda marrom é a do secundário, que ela é alternada ainda. E essa forma de onda verde é a da carga, que a gente acabou de avaliar no slide. Olhando aqui os valores de pico do secundário e da carga, a gente verifica o seguinte: o secundário está com 20 volts, ou seja, houve uma redução de 5 vezes em relação ao primário, e a carga está chegando aqui a aproximadamente 18,5, né? Aproximadamente. Isso daí significa o quê? Que a gente tem uma queda de 2 diodos no caminho. Então, se eu tinha 20 volts, duas quedas de 0,7, totaliza aí 1,4. 18 menos 20 menos 1,4 dá 18,6. Então a gente está vendo aqui que a tensão da carga está em aproximadamente 18,5, né? Um pouco acima, está quase chegando no 18,6 do cálculo. Vale lembrar que essa queda de 0,7 não é exata, ela pode variar um pouco dependendo da corrente que passa pelo diodo. Mas para termos para cálculo, está de bom tamanho, né? Considerar que ela vale 0,7, por isso que a gente vai continuar trabalhando com esse valor. Então tá aí o circuito retificador de onda completa com ponte de diodos. Lembrando que o formato da ponte não é relevante. Igual no nosso slide que ela está aparecendo como losango. E na simulação eu coloquei como retângulo. O que importa é olhar as conexões. E aí quem quiser simular, né, é interessante, muito interessante simular. Principalmente os exercícios da lista de vocês. Então tentem fazer essas simulações, tentem fazer os cálculos, né, apliquem aí a expressão da tensão média, igual a gente já fez em sala. E outra coisa também que eu vou deixar para vocês
é o primeiro teste, que se vocês olharem lá no nosso cronograma, na aula dessa semana, né, semana aí de 15 a 21, a gente tinha um teste previsto, né, a T2 ia fazer ele no dia 18 e a T1 ia fazer no dia 19. Mas aí, devido ao cancelamento das aulas, a gente não conseguiu fazer. Então, vamos fazer o seguinte, né, vocês vão assistir essa aula no dia da aula de vocês mesmo, 25 e 26, e eu vou marcar a entrega desse teste para a semana seguinte. Então, no dia 1º de abril, para a turma que assistiu a aula no dia 25, e para o dia 2 de abril, para a turma que assistiu a aula no dia 26. Vocês vão me entregar ele por e-mail, lembrando que em dupla, e se vocês tiverem alguma dúvida, é para vocês me comunicarem, mandar e-mail ou pelo AVA, né, mandar alguma mensagem, que eu converso com vocês. E a ideia é bem simples. Vocês vão ter aqui alguns componentes a serem considerados e vocês vão montar os 3 circuitos retificadores. Olha só. Considere um transformador com N1 igual a 10.000 e N2 igual a 4.000, ou seja, o número de espiras. No primário, nós temos 10.000 espiras e no secundário nós temos 4.000. No primário, nós vamos ligar uma fonte alternada senoidal com 200 volts RMS, ou seja, eu quero trabalhar com valor de pico, eu tenho que lembrar de fazer a conversão, multipliquei por raiz de 2, e 60 Hz. Vocês vão trabalhar também com 4 diodos de silício e um resistor de 10 kΩ. E aí eu peço o seguinte: apresente um retificador de meia onda construído com os elementos apresentados. Então vocês vão usar a fonte, o transformador e um dos 4 diodos apenas. O retificador de meia onda só usa um diodo. Depois, vocês vão calcular tensão média e corrente média na carga e apresentar as formas de onda da tensão na carga e no diodo, indicando os valores de pico. Lembrando que vocês podem consultar o slide e verificar como que essas formas de onda se comportam. Que isso daí não vai ter muita diferença. A gente só vai ter mudanças nos valores de pico, de acordo com os valores de tensão da fonte. Terminando o retificador de meia onda, vocês vão fazer o mesmo para o retificador de onda completa com tap central. Lembrando que agora, né, vocês vão trabalhar com esse mesmo transformador, mas ele tem tap central. Então, a tensão que vocês vão usar no cálculo de vocês é metade do secundário. E vocês vão desenhar o circuito e usar apenas 2 desses 4 diodos de silício. E para terminar, vocês vão fazer um retificador de onda completa com ponte de diodos, que foi o que a gente acabou de estudar. E aí, seguindo a mesma ideia, né? Agora sim, vocês vão precisar dos 4 diodos. Então, a ideia é desenhar os 3 circuitos, as formas de onda e os cálculos adequados. Lembrando que é uma espécie de revisão do conteúdo que a gente acabou de ver. Então, é importante que vocês façam em dupla, né? Pode entrar em contato aí com os colegas de vocês, né? E no final, cada dupla me entrega um. Vale 3 pontos, vocês vão me entregar na semana que vem. Então, aguardem as atividades de vocês e, tendo dúvidas, basta entrar em contato comigo. Bons estudos!